Romanos capítulo de número 1, somente o verso de número 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho a intenção de, no pouco tempo que nós temos ainda para o culto, trazer um estudo para nossa edificação, para a gente aprender mais de Deus, aprender mais do que Deus nos ensina através de sua palavra. E o estudo de hoje, amados, consiste em aprendermos sobre a carta de Paulo à igreja de Romanos. O que Paulo ensina, o que Paulo traz, que palavras Paulo usa para instruir a igreja aos romanos. E nós vamos ver que essa carta, que foi mandada à igreja de Roma, é uma carta de Deus, querido, para toda a humanidade. É Deus falando comigo e com você essa manhã. Amém, irmãos? E aqui em Romanos capítulo 1, no verso de número 1, Paulo já se apresenta. Ele diz: servo de Jesus Cristo, apresenta a si mesmo, chamado para ser apóstolo, e diz: separado para o Evangelho de Deus. Ele se apresenta e diz do que é que ele vai falar, o tema central da carta. E vamos falar um pouco essa manhã sobre a autoria, quem escreveu, como nós já vimos aqui, a data em que ela foi escrita e o assunto tratado nessa carta. Vamos trazer um esboço geral sobre a carta aos Romanos. E já quero começar com alguns comentários. A carta aos Romanos, irmãos, ela é considerada como o mais amplo, completo e profundo documento a respeito da mensagem do Santo Evangelho. Em nenhum outro livro dos 66 livros da Bíblia você vai ver algo tão completo e tão profundo que fala sobre salvação, pecaminosidade do ser humano, justificação pela fé, como a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, irmãos, ela é muito mais do que uma carta, ela é um tratado doutrinário. Nenhum outro dos 66 livros fala tanto de salvação como ela. E é sobre essa maravilhosa carta, irmãos, que nós iremos aprender esta manhã. A carta de Paulo à igreja de Romanos, o que ela tem a nos ensinar. Como autoria, quero falar sobre a autoria. Paulo já se apresentou. Não resta dúvida de quem escreveu a carta. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos. O conteúdo desta... perdão, irmão, amados, eu me perdi um pouco. Achei. Paulo, ele se apresenta. Foi ele quem escreveu. Desde os primórdios da igreja, os teólogos, eles concordam sobre a autoria da carta. Eles dizem que Paulo escreveu. Não resta dúvidas. Não somente porque Paulo escreveu, mas o estilo em que Paulo escreve mostra, ao ser comparado com as outras cartas do apóstolo Paulo, mostra que ele escreveu. E também, amados, porque essa carta ela vai mostrar elementos que os historiadores reconhecem que faz parte da vida de Paulo, os caminhos que Paulo passou. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava muito provavelmente na igreja, na cidade de Corinto. Era inverno e ele teve tempo para escrever. Ele escreveu essa carta bem concentrado. E ele escreveu este maravilhoso documento, mas na intenção de doutrinar a igreja sobre o que é Evangelho. Doutrinar, amados, a igreja sobre o assunto salvação e justificação pela fé em Cristo Jesus. A carta foi escrita por volta do ano 56 ou 57 depois de Cristo, quando Paulo já estava ali concluindo, terminando as suas viagens missionárias. Nesse contexto que a carta foi escrita, neste ano 56 ou 57. Quando nós lemos aqui do verso 1 ao 7, nós vamos ver, como de costume, Paulo ele começa com uma saudação. Ele vai saudar a igreja. Na antiguidade, toda carta na Grécia, na antiguidade da Grécia, ela seguia uma metodologia padrão de construção. Primeiro, na abertura, quem escrevia a carta deveria se identificar, no caso o remetente, seguindo uma saudação. E Paulo, amados, ele se utiliza aqui desta formalidade para se apresentar
da forma mais clara possível a uma comunidade de irmãos que ele não conhecia ainda. Mas a gente vai ver lá na frente que Paulo ainda nunca tinha ido a Roma. Não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma, e ele nunca estivera lá. Era como se eu escrevesse aqui para pessoas de uma cidade que eu não conheço. Eu sei que lá tem uma comunidade cristã, e eu quero me dirigir a eles, mas eu não conheço ninguém de lá. E ele se utiliza do costume daquele lugar, daquela época, para se apresentar e para falar àqueles irmãos. Já em Romanos capítulo 1, do verso 8 ao 15, Paulo, irmãos, ele vai fazer orações. Leia comigo no verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, irmãos, ele sempre passava por perseguições, privações, escassez de alimento, era açoitado, naufragava o seu barco por umas 3 vezes, ele comenta em Corinto, na carta dele à igreja de Corinto. Mas uma coisa que a gente vê, irmãos, é Paulo sempre com o coração grato, com o coração, irmãos, agradecido a Deus por tudo. No caso aqui, ele está fazendo menção da fé dos irmãos. Aí eu paro bem aqui e faço 2 comentários. Será que nós temos o nosso coração grato ao Senhor, mesmo no meio das tribulações e adversidades que sobrevêm sobre nossas vidas? Será, irmãos, que nós estamos sendo gratos a Deus pelo que Deus tem feito em nossa vida? Ou será que nós temos tido um coração murmurador diante do Senhor? E o segundo comentário que eu faço aqui é no verso 8. Paulo, irmãos, ele vai dar graças porque em todo mundo era anunciada a fé daquela congregação. Em todo o mundo conhecia a fé da igreja de Roma. Eu sei que a palavra fé deve trazer uma conotação algo abstrato. Fé é como algo que nós não vemos, mas as pessoas estavam vendo a fé dos romanos. Aquelas pessoas, irmãos, viviam de tal forma que as pessoas conseguiam observar que eles eram de fato convertidos, que eles eram, irmãos, de fato cristãos. Será que nós temos vivido dessa forma? Será que nós temos vivido de forma tal que as pessoas olham para nós e digam: aquele é um verdadeiro homem de Deus, aquela é uma verdadeira mulher de Deus? Será que nós temos tido, irmãos, um coração agradecido a Deus e uma obediência tamanha que as pessoas olhem para nós e digam: aqueles são verdadeiros cristãos? Paulo está dizendo: dou graças a Deus por vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. As pessoas das cidades vizinhas olhavam para a igreja de Roma e viam: aqueles são verdadeiros servos de Cristo Jesus. Por quê? Porque eles amam uns aos outros. Porque eles vivem de forma a louvar o nome do Senhor. Mas dando continuidade aqui à carta, irmãos, nos versos 16 e 17, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Irmãos, esses 2 versículos que eu acabei de ler, eu quero chamar a sua atenção para eles 2. Por quê? Porque é aqui que Paulo vai dar o tema central de toda a carta. É aqui, irmãos, que Paulo vai apontar: olha, Romanos, é disso aqui que eu quero falar para vocês. O que eu quero falar para vocês é sobre a salvação. Ele está dizendo: a salvação é o poder de Deus. O evangelho da salvação é o poder de Deus para salvar, quer judeu, quer gentil. O evangelho, irmãos, que eu estou pregando para vocês é o poder de Deus para justificar o mais vil pecador. E ele vai falar, irmãos, ele vai falar a partir do verso 18 como que a salvação acontece. Ele vai, a partir do verso 18, falar sobre a condição do ser humano. No verso 16 e 17 ele diz que o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para salvar, quer judeu, quer não judeu. Mas a partir do verso 18, no capítulo 1, até o capítulo 13, irmãos,
o apóstolo Paulo vai discorrer, ele vai dedicar boa parte destes capítulos sobre a condição pecaminosa da raça humana. Ele vai nos mostrar, amados, que a raça humana é por natureza ímpia, corrompida, longe de Deus, logo carece da misericórdia do Senhor. A partir do verso 18, amados, Paulo vai falar sobre a perdição dos gentios. Verso 18 do capítulo 1, acompanhe comigo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Paulo está aqui, irmãos, dizendo que nenhuma pessoa sobre a terra, sobre a face da terra, ele está falando aqui para gentios, pode se utilizar do seguinte argumento: eu não tenho certeza que Deus existe, então eu vou viver pecando. Ele está dizendo, esse argumento não cabe. Por quê? Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Irmãos, nenhuma pessoa sobre a face da terra pode se utilizar do argumento e dizer, eu não sei se Deus existe. Por quê? Porque tudo que foi criado mostra que existe um Deus. Para onde quer que você olhe, seja para o céu, para as estrelas, para as árvores, tudo mostra que existe um Deus, que existe um Criador. A ciência, irmãos, ela entra numa contradição quando ela diz que nada pode vir do nada. Nada não cria nada. Não pode que nada apareça do nada. É preciso que seja criado. Não existe a criação espontânea das coisas. Você olha para um espaço vazio e nada pode aparecer naquele espaço vazio. Eles dizem isso. Mas ao passo que a ciência diz isso, irmãos, eles também pregam o Big Bang, que tudo que existe veio do nada. Isso não é uma contradição, irmãos? É uma contradição porque tudo que existe precisa de uma força pensante e poderosa para criar todas as coisas. E quando você pega por essa premissa, por esse pensamento, você vai olhar para as coisas e dizer, não pode. Tem que existir alguém todo-poderoso que criou tudo isso. Não é possível que as coisas que existem venham do nada. Então, irmãos, aprendemos aqui, que é que Paulo nos ensina aqui, que tudo o que existe mostra que existe um Deus. E ele conclui o verso 20 dizendo, para que eles fiquem, aqui na minha versão diz, inexcusáveis, talvez na sua versão diga indesculpáveis. É indesculpável o homem ou a mulher que vive numa prática de pecado dizendo, eu não sei se existe um Deus santo. Porque tudo que existe, tudo que foi criado, mostra que existe um Deus. Então, aqui, a partir desse momento, Paulo está falando sobre a pecaminosidade do ser humano, mas especificamente está falando para os gentios. Paulo diz, os gentios pecaram. Já no capítulo 2, irmãos, leia comigo o verso 1, diz, portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Irmãos, Paulo está falando aqui no capítulo 2 a todos os homens, mas nos parece ter em vista especialmente o judeu, que se achavam especiais por ter recebido a lei de Deus. Quando a gente passa a ler, a gente vai ver que Paulo estava falando para judeu. Aqui no capítulo 2, ele diz, verso 12,
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quando a gente entende o contexto do capítulo 2, ele está dizendo, os judeus também pecaram. Judeus, vocês que receberam lei, que diz que é para as pessoas não fazerem isso ou aquilo, mas vocês mesmos pecam naquilo que vocês julgam os outros, vocês também são indesculpáveis, são inexcusáveis, como diz essa versão. Aprendemos no capítulo 1 que gentios pecaram, aprendemos no capítulo 2 que os judeus também pecaram. Já no capítulo 3, irmãos, Paulo coloca tanto judeu quanto gentio no mesmo grupo e diz, Romanos 3, 23, abra comigo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já vi uma versão que diz, estão privados da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Gentios pecaram, judeus pecaram. Paulo chega no capítulo 3, coloca todo mundo no mesmo grupo e diz, todos pecaram. Você pecou, eu pequei. E todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Quando você olha no capítulo 3, irmão, a partir do verso 9, Paulo vai trazer aqui, eu diria que o melhor retrato da condição humana. Verso 9, capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, quando ele diz judeus e grego, ele está falando judeu e gentio. Quer judeu, quer não judeu. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Verso 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada, ou esteja calada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, o que eu acabei de ler está no capítulo 3. Veja que eu acabei de começar a mensagem, está com uns 10 minutos, 15 minutos. E boa parte do que eu falei aqui, nesses 3 capítulos, é sobre a pecaminosidade, a perdição do ser humano. Eu paro bem aqui e digo, irmãos, como que a gente poderia se salvar? Paulo, ele mostrou aqui que a gente está em verdadeira encrenca. A gente está encrencado, irmão. Paulo está mostrando aqui que o ser humano pecou. O ser humano, irmãos, ele está longe de Deus. Eu olho para você e pergunto, irmão, qual é a religião que tem poder para me salvar? O homem tenta se salvar através da religião. Mas Paulo até aqui não mostrou nenhuma religião. Não mostrou nenhuma, até aqui, não mostrou meio de escape para o ser humano. Eu quero nesse primeiro momento mostrar o que Paulo está mostrando, que até aqui o ser humano, irmãos, está condenado. O ser humano, irmão, desde que nasce, ele nasce com o vírus do pecado. O ser humano, irmãos, ele está carente, necessitado da misericórdia do Senhor. O ser humano pecou. Tiago vai dizer que se de toda a lei você cair em um ponto, você é culpado de toda a lei. Irmãos, quantos pecados nós já cometemos desde a nossa meninice? Seja mentira, seja ira, seja uma palavra. O pastor Dezinho começou o culto falando sobre o pecado do ser humano. Nós somos falhos. Irmãos, quer você queira, quer não queira, você é falho, você cai todo santo dia, por mais crente, santo ou santa que você seja. Paulo está dizendo, irmãos, vou repetir, todos pecaram. E ele dedica boa parte da carta aos Romanos a falar da condição do ser humano. E ele mostra, irmãos, por A mais B, que o homem por si só não é capaz de se achegar a Deus,
por suas próprias obras, por seus próprios esforços. Aprendemos o quê? Que todos pecaram. E nós vimos também, irmãos, que não só isso, não só todos pecaram, como também que não podemos nos salvar pela obediência da lei. Paulo mostra que tanto judeu quanto gentil estão condenados. Mas Paulo, irmãos, ele não só mostra o problema do ser humano, a encrenca que o ser humano está metido, mas ele vai, a partir do verso 24, irmãos, dar a solução do problema causado pela pecaminosidade humana. Irmãos, é para a gente olhar a partir do verso 24 e respirar aliviado, porque tem uma solução para a nossa condenação. Tem uma solução, irmão, para a condenação que o homem se meteu por cair, por pecar contra Deus. Tem uma solução, tem um escape. A partir do verso 24, leia comigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Irmãos, a gente chega no verso 24 e olha para o que Paulo está nos ensinando aqui e respira aliviado. Porque Paulo, irmãos, ele vai dar aqui a solução para o pecado humano. Paulo, irmãos, vai a partir daqui dizer, olha, ser humano pecador, tem jeito para você. Vocês podem ser justificados. Paulo paga o quanto? Gratuitamente. Paulo, mas eu não mereço. Por sua graça, que significa favor imerecido. Em qual religião? Em nenhuma. É pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, só há redenção em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos que não há outro nome nesta terra, a não ser o de Cristo Jesus, na qual o ser humano pecador pode encontrar salvação. Jesus Cristo, ele se apresenta em João capítulo 14, verso de número 6, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, mas por que a humanidade está buscando em terceiros essa salvação? Por que, irmãos, que essa salvação está sendo buscada em obras próprias? Por que, irmãos, que muitos têm buscado essa salvação em Maria? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque nunca, irmãos, teve um encontro com a verdadeira palavra do Senhor. Porque nunca leram a carta aos Romanos, por exemplo. Irmãos, enquanto lia, eu pensava, Senhor, todos têm que conhecer essa carta. Todos têm que conhecer o que Paulo nos ensina aqui. Irmãos, eu estou lendo aqui, eu estou pulando versículos, eu estou pulando capítulos, eu estou falando muito por cima. Eu desafio você, leia a carta de Paulo à igreja de Roma. Leia, se atenha ao que ela tem a te ensinar. Por quê? Porque ela está falando de evangelho. Se você quer conhecer o que é evangelho, a solução está na carta de Paulo à igreja de Roma. Leia, irmãos, Romanos. Eu desafio você a ler Romanos. No verso 25 ele diz, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Agora, irmãos, Paulo ele volta ao tema de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, e mostra que é pela graça que Deus salva os que creem em Jesus Cristo, quer judeu, quer não judeu. Paulo se utiliza do verbo justificar, irmãos, em suas cartas, 22 vezes, principalmente na carta aos Romanos. Este termo ele é usado quando Deus declara um ser humano justo pela fé em Jesus, cancelando a sua culpa e imputando-lhe justiça. Deixa eu tentar formular o que eu estou dizendo aqui. Todos pecaram, você e eu pecamos, não tinha solução para a gente.
Mas alguém trouxe essa solução. Alguém trouxe, irmãos, um meio de escape. Nós, uma vez perdidos, Deus olha dos altos céus e nos ama de uma tal maneira que provê um escape para a nossa condição pecaminosa. Como, irmão Auricélio? João 3,16, porque Deus nos amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, irmãos, que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta. Paulo está nos ensinando que por meio do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, hoje nós somos justificados. Justificados, irmãos, é um termo jurídico. Imagina que aqui é um tribunal. Irmão Gilmar, culpado, juiz levanta o martelo, quando ele vai descer, alguém chega e diz, não, eu pago a dívida dele. Isso é boa notícia, irmão Gilmar, isso é evangelho. Irmãos, nós todos somos réus nesse tribunal. Nós todos somos culpados nesse tribunal. O juiz ia mandar a gente para a prisão, para o cárcere, por toda a eternidade. Mas alguém se levanta naquele tribunal, alguém que tinha condições de pagar um preço que nós não tínhamos condições de pagar, levanta a mão e diz, eu pago por essa alma. Eu sofro no lugar dele. A punição que ele ia receber, que ela ia receber, eu pago. Irmãos, era como se uma flecha fosse atingir o nosso peito e alguém se mete entre nós e a flecha e recebe a flechada no nosso lugar, irmãos. Foi isso que Cristo fez por nós. Nisso se mostra o amor de Cristo em nosso favor, irmãos. É isso que Paulo nos ensina. Isso é a essência do Evangelho. Nós somos justificados, ele vai dizer, verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Um dia eu falei aqui sobre propiciação. Propiciação é o que as religiões tentam fazer para apaziguar a ira de Deus. Seja dízimos, ofertas, seja sacrifícios, mas nada tinha poder para fazer propiciação pelo nosso pecado, senão o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E terminando essa parte, irmão, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Primeiro, o que é que nós aprendemos até aqui? Não vai dar tempo de pregar a mensagem toda hoje, eu estou aqui me atendo mais a esta parte que fala sobre o pecado e a justificação. Mas um dia, com mais tempo, a gente vai trazer essa mensagem na íntegra, em nome de Jesus. Aprendemos que o ser humano é pecador, desgarrado, longe de Deus, e que não tem obras em si mesmo para apaziguar a ira de Deus. Alguém se levanta nesse tribunal e diz, eu pago a dívida dele, eu pago a dívida dela, eu morro no lugar dele, eu morro no lugar dela. Jesus Cristo. Mas a partir do verso de número 4, irmão, do capítulo 4, melhor dizendo, vamos ler aqui do verso 1 ao 4, que ele diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado a gratidão segundo a graça, mas segundo a dívida. Após ter falado sobre pecaminosidade humana e a obra de Cristo, morrendo na cruz em favor do ser humano, ele vai falar, irmãos, como que essa salvação, essa graça e essa fé que Deus dá ao ser humano, como que ela é creditada, como que essa obra maravilhosa de graça é imputada, é creditada na vida do ser humano. Primeiro ele começa no capítulo 4 dizendo, não é por obras, não é por obediência à lei, não é o que você faz que vai apaziguar a ira de Deus, é pela fé. Ele está dizendo que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi creditado, até que é imputar. Eu vi na pregação do pastor Paulo Júnior. Imputar é colocar.
é enxertar. O que é amputar? É tirar fora. Imputar é enxertar. Então, porque você crê em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, isso lhe é imputado como justiça. Se você é justo diante de Deus, tenha ciência, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Se Deus olha para você dos altos céus e diz, ele é justo, ou ela é justa, é porque ele crê no meu Filho Jesus. Ele reconheceu que é um pecador e que é incapaz de se achegar a mim por suas próprias obras, e creu no meu Filho, que morreu na cruz em favor dele. Isso lhe é imputado como justiça. Irmão, por que é que você é justo? Responda, porque eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso me faz justo diante de Deus. Irmãos, aqui acaba com a religiosidade, acaba com a religião. Acaba com as religiões, com as seitas que querem chegar ao céu pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. Irmãos, descanse em Cristo Jesus. Descanse. Cristo te salvou. Apenas creia. Aí eu vou passar para o capítulo seguinte, porque deve ter ficado uma pergunta no ar. Será que é só eu viver a minha vida de qualquer jeito, já que Cristo me salvou? Cristo me salvou sem as minhas obras, então eu posso viver do jeito que eu quero. Geralmente essa pergunta aparece quando se fala sobre essas coisas. Vamos falar disso mais à frente. No capítulo 5, irmãos, do verso 1 ao 11, nós vamos ver que, uma vez que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós somos participantes de grandes bênçãos espirituais. Capítulo 1, verso 5. Como, por exemplo, uma dessas bênçãos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, uma vez que Cristo te justifica diante de Deus, você é participante de bênçãos espirituais. Você hoje, irmãos, tem paz para com o Deus que outrora estava irado com você por conta do seu pecado. Irmãos, sabe de quem foi que Deus nos salvou? Um dia eu disse assim, Deus me salvou do diabo. Não, querido, Deus te salvou dele mesmo. Deus, ele estava irado com o ser humano, ele estava irado com você e comigo. Deus, irmãos, vou voltar aqui à analogia, ele esticou aqui um arco com uma flecha em direção ao nosso peito. Deus queria, irmãos, exterminar com nós, pecadores, que iramos a Deus todos os dias. Deus queria, irmão, lançar a gente no inferno. Irmão, não Deus é mau, não. Deus é bom, mal somos nós, seres humanos. Mas ao invés de ele fazer isso, ele teve amor. Não, filho, vai lá e salva ele. Filho, vai lá, por amor deles. Eu estou amando ele, entregando você, vai lá e salve eles. Mas uma vez que Cristo fez essa obra em nosso lugar, irmãos, nós fomos participantes de bênçãos celestiais. Hoje nós temos paz para com Deus. Hoje nós temos uma esperança de salvação, mesmo em meio às tribulações. Irmãos, nós temos a promessa de que um dia iremos morar numa cidade celestial. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, sendo ali nosso professor, nosso instrutor, nosso advogado, nosso consolador, irmãos. Hoje nós temos a unção do alto, porque Cristo morreu em nosso lugar. Salvação, foi isso que Cristo nos proporcionou. É isso que o capítulo 5 nos ensina. E no mesmo capítulo 5, do verso 12 ao 21, o autor, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
ele vai nos ensinar, irmãos, ele vai fazer aqui um paralelo com a obra de Adão e a obra de Cristo. Ele vai dizer: a obra de Adão gerou morte, a obra de Cristo gerou vida. Capítulo 5, vamos pegar do verso 12 ao 15. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pula para o verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, e reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Ainda no capítulo 5, irmãos, Paulo vai fazer um paralelo. O que foi que Adão fez? Adão pecou, transgrediu o mandamento de Deus. Não coma, ele foi lá e comeu o fruto que Deus tinha proibido dele comer. A partir desse momento, irmãos, vamos usar aqui um termo da medicina. Ele foi infectado com um vírus chamado pecado. Uma vez que Adão e Eva foram infectados com esse vírus chamado pecado, toda a sua descendência já nasceu em pecado, já nasceu contaminado com esse vírus. Então você é pecador desde que nasceu, como eu acabei de falar, sim, mas não somente, mas desde Adão que nós somos pecadores. Todos os nascidos de Adão e Eva, após o pecado, nasceram pecadores. Uma vez que todo ser humano nascido pecador não tem solução, Cristo dá a solução. Cristo é a solução. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é o único meio de que Deus pode salvar o ser humano. O sangue de Cristo era o único sangue que poderia ser derramado em nosso favor. Hebreus vai dizer que não é por derramamento de sangue de touros ou bodes que nossos pecados são perdoados. Tudo aquilo Deus exigia como um meio de simbolismo, prefigurando o Cordeiro que havia de vir, prefigurando o Cristo que havia de vir morrer em nosso lugar. Irmãos, a nossa orientação é terminar o culto 10 horas, já são 10:01. Eu queria falar só mais um pouco. A mensagem não acabaria agora, continuaria. Mas eu quero desafiar você mais uma vez. Em casa, leia o livro de Romanos. Leia, irmãos, o que Romanos tem a nos ensinar. Você só vai entender a salvação de Cristo. Escute, irmão, presta atenção. Olha o que eu vou dizer para você. Você só pode entender a salvação de Cristo quando você de fato reconhece a sua condição pecaminosa. Quando eu reconheço a minha condição pecaminosa. Porque enquanto eu achar que pelas minhas próprias obras eu consigo me salvar, eu nunca vou entender a salvação de Deus. Nunca, irmãos. Você precisa ver o que Paulo está dizendo da condição humana, quer judeu, quer não judeu. Todos pecaram. Quando você entende que todos nós pecamos, irmãos, e se coloca numa condição de dizer, bater a mão no peito, que nem o publicano, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, aí a graça de Deus é derramada. Muitos se privam da salvação de Deus porque são que nem os fariseus, que achavam que pelas suas próprias obras eram salvos, que achavam que pela obediência da lei são salvos. Eu ia falar mais na frente, que lá em Romanos 11, vai dizer que Deus não esqueceu do judeu, mas Deus endureceu o coração deles, porque eles queriam viver na prática do legalismo. Eles não entenderam a graça de Deus. Eles tinham um zelo de Deus, só que sem entendimento. Eles tinham um zelo de Deus de obedecer o que Deus tinha mandado, só que sem entendimento. Eles não conheceram a Cristo. Eles não conheceram a graça. Eles não conheceram a obra de Cristo em favor do ser humano.
quiseram viver na obediência do legalismo. E eu quero concluir dizendo uma parte que ficou meio oculta aqui. A gente ia aprender isso no capítulo de número 6, verso 1. Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo meio que dá um grito assim na carta. É claro que não. E você foi salvo pela graça, irmão. Mas viver na graça não é viver sem lei. Viver na graça, irmãos, não é para viver de qualquer jeito. Deus te salvou sem o teu merecimento. Agora, por amor, você vai lá e obedece a lei. Você chega para Deus e diz: Senhor, eu não consegui obedecer a tua lei. Tem misericórdia de mim, pecador. Pela fé no teu filho, eu te peço perdão. Deus te imputa justiça e diz: vai lá e viva para a minha glória. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Como viveremos nós no pecado, nós que para ele morremos? Um verdadeiro cristão, irmão, ele morreu para o pecado. Um verdadeiro cristão, irmão, ele foi liberto do pecado. Ele não vive mais numa prática pecaminosa na qual ele vivia antes de conhecer a Cristo. O pastor Dezinho falou muito bem, nós somos pecadores e falhamos. Falhar, irmão, é diferente da iniquidade. Falhar, irmão, é diferente de viver uma vida de constante pecado. Falhar, irmãos, é um escorrego, é um sem querer. O verdadeiro crente, irmão, ele até peca, mas ele não tem um coração endurecido para dizer pequei e peco mesmo, né, pastor Zezinho? O verdadeiro crente, irmãos, na hora o Espírito Santo incomoda no coração dele e diz: filho, você não é mais assim. E naquele momento, irmãos, o crente ele vai se redimir, ele vai se quebrantar, ele vai botar o joelho no chão e chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, um verdadeiro crente, ele não vai para um pecado pelas suas próprias pernas. Um verdadeiro crente, ele peca sem querer, ele escorrega. João disse na primeira epístola: filhinhos, não pequeis, capítulo 2, verso 1. Mas se porventura alguém pecar, o pecado na vida do crente é um acidente. Temos um advogado justo e fiel. Irmãos, eu concluo essa mensagem, não preguei toda, não preguei nem a metade dela, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tenha fé nele e assim você vai ser salvo. Mas o plano de Deus, irmãos, não é só que a gente creia, mas é que as pessoas vejam que nós cremos pelas nossas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, não por meio das obras para que ninguém se glorie. Mas Deus nos criou para andarmos em boas obras. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos louvar o nome deste Deus que é grandioso e maravilhoso.